Olá pessoal, tudo bem? O representante Dan Snag, acho que é assim. Natan, é sempre um prazer poder acompanhar seus vídeos, muito obrigado. Mas se tratando de mim, a ideia que me vem sobre os prefixados é que só vale a pena quando a taxa for maior do que 10%. Claro que, a salvo, o seu amigo que entrou a 9,57 está se dando muito bem. Mas 9,57 está bem mais perto do que 10 do que longe, né, gente? E com o detalhe de qual destes seria melhor, se só o prefixado ou o prefixado com juros semestrais ou se tanto faz qualquer um dos dois. Olha, assim, como criticar a ideia de quanto desse número que você estabeleceu, 10%? A gente não pode criticar essa ideia. Por quê? Porque é uma ideia que está pensando no seguinte: para a instabilidade do Brasil, eu preciso ter uma margem muito grande contra a inflação, certo? Essa é a ideia de estabelecer um número, por exemplo, como 10%. É uma ideia perfeitamente louvável, certa, não tenho o que criticar dessa ideia. Mas o que eu acho é o seguinte: prefixar, aí, por exemplo, quando você pergunta qual dos dois papéis seria melhor, se só no prefixado ou no prefixado com juros semestrais ou tanto faz. Bom, com certeza no prefixado com juros semestrais, esse número mágico de 10% é muito melhor. Por quê? Porque ele paga exatamente 10% ao ano. E quando, pessoal, essa informação é muito importante. Quando um tesouro que paga juros semestral está sendo negociado exatamente na taxa que ele foi estabelecida, ou seja, um tesouro IPCA com juros semestrais está sendo negociado a IPCA mais 6 e o tesouro prefixado está sendo negociado a 10%, quando eles estão exatamente nessa taxa, eles têm o mesmo preço do valor, certo? Preço e valor ficam iguais. No caso, o valor nominal do prefixado, que é R$1.000, e no caso do Tesouro IPCA, o preço unitário fica igual ao valor nominal atualizado. Só nesse caso, quando a taxa de negociação é mais alta que a taxa do texto da lei, do texto legal dele, aí ele fica mais barato que o valor nominal. Então, esse número, em particular 10%, ele cai como uma luva para o prefixado com juros semestrais. Por quê? Porque aí o papel fica melhor ainda, né? Agora, valores menores do que 10% são ruins nos prefixados em geral? Não, especialmente nos prefixados mais curtos. Porque nos prefixados mais curtos, como eles vão ter uma duração muito curtinha, por exemplo, o prefixado 23, que a gente está falando bastante nos últimos dias, o prefixado 24, que está aí com taxa de 8%, a gente fez um teste ali que ele se dá bem em função da sua duration muito curtinha, até se a taxa dele subir. Ele não sofreria tanto a marcação a mercado assim. E num curto prazo, aí o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o seguinte: é possível que a inflação suba para determinado nível, por exemplo, prefixado 24 a 8%. É possível que a inflação suba para esse nível de 8% e se mantenha constante em 8% até o vencimento do papel? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para ver se a gente tolera uma margem um pouco menor para a inflação no prefixado. E eu acho assim que eu acho que a inflação não se manteria nesse nível bem mais alto, por exemplo, do que o número do Banco Central, que é 5%, por todo esse tempo. Mas isso aí é cada um que vai ter que avaliar. Então, assim, em resumo, esse número de 10% é ótimo para o pré com juros. Pode ser usado para os outros prés. Eu acho que para prazos mais curtos a gente pode diminuir um pouco esse número, certo? Mas nada contra se a pessoa tiver esse número como um parâmetro mínimo de exigência, porque
é necessário uma margem suficientemente grande contra a inflação, porque a inflação ela dá repiques e ela nos assusta mesmo. Então, perfeito esse comentário. E o Clidson comenta com a gente: aguardar a eleição presidencial para aportar no 55, agora é o Tesouro IPCA com juros, 55, enquanto isso aportando em títulos com vencimentos menos longos. Então, outro comentário muito pertinente, em que se a gente tem uma névoa na frente, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, tira um pouco o pé do acelerador dos prazos longos, pisa no freio ali e vai mais nos prazos curtinhos, tá? Para justamente não ter tanta oscilação na carteira e o investimento não correr tanto risco assim, certo? Quando o cenário está meio nebuloso à frente, está com muita incerteza, diminuímos os prazos. E aí o que cai como uma luva, IPCA 26, né? É o mais tranquilo nesse aspecto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.